Bom dia pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouco para vocês dos antipsicóticos. Bom pessoal, os antipsicóticos eles são classificados em típicos e atípicos. E a principal diferença, pessoal, entre os típicos e os atípicos são que os típicos, a sua indicação, pessoal, foi principalmente pensando na sua atuação em receptores de dopamina. Mais especificamente, esses antipsicóticos eles antagonizam, ou seja, eles bloqueiam receptores de dopamina D2. Os receptores de dopamina D2 eles são acoplados à proteína G-alfa-I, então diminuem a atividade da adenilato ciclase e diminui a formação de AMP cíclico. Ao bloquear esses receptores, então, D2, o neurotransmissor dopamina ele vai ficar mais disponível para se ligar a receptores D1. Isso é chamado a hipótese da dopamina, porque, pessoal, em processos de psicose, ou seja, em questões doenças como esquizofrenia, doenças como transtornos de ansiedade, transtorno afetivo bipolar e outras que geram estado de ansiedade, alucinação e psicoses de um modo geral, eles estão relacionados ao aumento da atividade desses receptores D2 numa região encefálica que a gente chama de mesolímbica, numa via cerebral específica, que é a alta densidade desses receptores. Então, os antipsicóticos típicos, eles atuam tipicamente em receptores D2, bloqueando-os, então, diminuindo a sua atividade, que é um receptor acoplado à proteína G-alfa-I. Já os atípicos, pessoal, eles foram formulados e atuam principalmente em receptores 5-HT2. Há aqueles que atuam também em receptores D2, mas mais proeminente em receptores 5-HT2, que é um receptor de serotonina. E tem sido apontado, pessoal, por diferentes pesquisas, diferentes experimentos e análises, que ao bloquear receptores 5-HT2, os antipsicóticos atípicos, eles provocam aumento da liberação de dopamina e disponibilidade de dopamina, então, e essa dopamina vai atuar em seus receptores, controlando os sintomas de psicose ou ansiedade presente em transtorno afetivo bipolar, em esquizofrenia e outras condições patológicas. Então, a grande diferença dos antipsicóticos típicos e atípicos é que os típicos atuam proeminentemente em receptores D2 e foram formulados e indicados para atuar nesses receptores com base na hipótese da dopamina, que é aquela hipótese que eu falei agora, do aumento da atividade desses receptores na via mesolímbica em esquizofrênicos, indivíduos bipolares e outros indivíduos. E aqui os receptores atípicos atuam proeminentemente em receptores 5-HT2. E como funciona, pessoal, essas atuações? Aqui eu gostaria que vocês focassem nessa imagem, em que temos um neurônio dopaminérgico. A dopamina armazenada aqui nas suas vesículas sinápticas, ao ser fundida à membrana celular neuronal, ela vai ser liberada no meio extracelular, mais especificamente na sinapse, vai atuar nos receptores pós-sinápticos ou nos autorreceptores e assim desencadear suas funções diversas que já discutimos sobre a neurotransmissão da dopamina. No entanto, ela pode também retomar o neurônio pré-sináptico por meio dos transportadores de dopamina, sendo aqui degradadas pela ação da monoaminoxidase. E também, pessoal, a dopamina, quando ela atua em autorreceptores, ela inibe a liberação de mais dopamina, diminui a fosforilação da tirosina hidroxilase, consequentemente da sua atividade, diminuindo a síntese de mais dopamina, e também tem os autorreceptores de adenosina, que é já outra concepção em que nucleotídeos de adenosina, ao se ligar nesses autorreceptores, estimulam a AMP cíclico, estimulam a síntese e liberação de dopamina, contrário a receptores D2 e D3 que diminuem a AMP cíclico e diminuem a síntese e liberação de dopamina. E como os antipsicóticos atuam? Os antipsicóticos, como eu falei anteriormente, principalmente os típicos, eles atuam antagonizando ou bloqueando receptores D2 e D3, como pode ser apontado aqui na figura,
Temos também os sais de lítio, que bloqueiam a ação da dopamina nos seus receptores e a liberação dessa dopamina. Sais de lítio também bloqueiam aqui o metabolismo do inositol trifosfato, que participa lá da via de proteínas acopladas, proteínas GQ, e diminuindo esse metabolismo, diminui a sinalização dessa via, diminui o restabelecimento de fosfatidina-inositol de fosfato, consequentemente do aumento de IP3 e do aumento do influxo de cálcio. Os receptores D2 eles podem ter atividade de proteína GQ ou alfa-GI. Quando eles têm atividade de proteína GQ, eles participam daquela via do fosfolipase C, aumento de IP3 e aumento de cálcio. Quando eles têm atividade de proteína alfa-GI, eles diminuem a síntese de AMP cíclico, diminuem então essa via de sinalização mediada por ativação de pKa, por AMP cíclico e assim sucessivamente. Já os receptores D1 também existem poucos, mas alguns antipsicóticos somente que antagonizam esse receptor. Mas como vocês podem ver, os antipsicóticos ele atuam proeminentemente antagonizando receptores D2 e D3. O receptor D1 ele aumenta a síntese de AMP cíclico, contrário ao D2. E aqui, pessoal, uma curiosidade é que os estimulantes eles bloqueiam os transportadores de dopamina e aumentando a disponibilidade de dopamina, muitas vezes eles induzem sintomas esquizofrênicos e bipolares por aumentar muito a quantidade dessa dopamina aqui no espaço sináptico e essa dopamina atuar muito nos receptores D2, que são aqueles que são bloqueados pelos antipsicóticos na tentativa de controlar os sintomas de psicose. Aqui exemplos de antipsicóticos típicos como o haloperidol e atípicos como a quetiapina, e aqui a constante de inibição, ou seja, a quantidade necessária desses medicamentos para inibir a metade dos receptores a quais eles se ligam. Então, quanto menor for a quantidade, o valor dessa constante de inibição, menor é a quantidade do medicamento aqui apontado que é necessário para bloquear aquele receptor. Como vocês podem ver, esses números 1, 2, 3 e 4 representam o quanto dos medicamentos haloperidol, quetiapina, ziprasidona e risperidona é necessário, respectivamente, para bloquear receptores D1, ou seja, a constante de inibição deles. Nos receptores D1, aqui vocês podem ver a constante de inibição de 120, 990, 30 e 240, respectivamente, para esses medicamentos. E se vocês verem, a constante de inibição aqui para receptores D2 é muito menor. Olha aqui, 1.2 para o haloperidol, 6.8 para a ziprasidona e 3.2 para a risperidona, bem como 380 para a quetiapina, que é muito menor do que a quantidade necessária de quetiapina para bloquear os receptores D1, que seria 990, constante de inibição da quetiapina para os receptores D1. Então, como vocês podem ver, os antipsicóticos eles são bastante seletivos para receptores D2, porque a sua constante de inibição é muito baixa para esses receptores. E outra curiosidade aqui é que eles são também, como os atípicos, altamente seletivos para receptores 5-HT2, agindo menos proeminentemente receptores 5-HT1, pois aqui, novamente, os valores da constante de inibição são menores para o receptor 5-HT2, principalmente aqui para os atípicos, do que para o valor de constante de inibição do 5-HT1. Logo, menor quantidade desses medicamentos, haloperidol, quetiapina, ziprasidona e risperidona, são necessárias para bloquear receptores 5-HT2 comparado a 5-HT1. Além disso, pessoal, temos os efeitos colaterais provocados pelos antipsicóticos, porque eles também atuam em receptores alfa-1, alfa-2, adrenérgicos e receptores H1 de histamina. Como vocês podem ver, alguns desses medicamentos antipsicóticos têm alta afinidade por receptores alfa-1,
Olha aqui, o haloperidol tem constante inibição somente de 12 receptores alfa-1. Então eles podem atuar nesses receptores e a atuação nesses receptores adrenérgicos, alfa-2 e de histamina, como a H1, provocam os efeitos colaterais ou não esperados dos antipsicóticos. E por fim, aqui eu tenho só um exemplo de estimulante. O estimulante anfetamina, ele bloqueia os transportadores de dopamina, como apontado aqui na figura, a ação dos estimulantes. E isso desencadeia os sintomas esquizofrênicos ou bipolares devido ao aumento da disponibilidade de dopamina. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, a ação dos antipsicóticos. Eu quis ser bem breve, bem simples nessa aula, mas eu falei todos os aspectos gerais que vocês necessitam saber dos antipsicóticos. Obrigado, pessoal.